Boa tarde a todos, colegas vereadores, e comunidade que nos assiste de casa e que está aqui presente. Primeiro inicio, vereador, colega Maurício Carraveta, dizendo que todos os nossos serviços de saúde mental, os CAPs, tanto o CAPs Renascer quanto o CAPs Casa Azul, estão atendendo e com alta demanda de sofrimento de saúde mental por conta do vício em jogos digitais. E esse já é um problema. Tá? E uma alternativa muito boa foi uma alternativa do Ministério, do Governo Federal, que é que o dependente ele tem a opção dele mesmo cancelar o CPF dele, para que não seja aceito em nenhuma plataforma digital. Os nossos serviços prestam esse auxílio também. Não só o tratamento, terapias, medicamentos, mas também o auxílio para se blindar das plataformas. Mas o que me traz à tribuna hoje, como a gente pode perceber, o tempo está feio. A gente já tem observado, desde o domingo de Páscoa, as temperaturas caindo. E a chegada do outono e do inverno já se aproxima. E com a sazonalidade e a mudança das temperaturas, nós temos as doenças de inverno. Nós iniciamos, já na semana passada, a vacinação contra a influenza. E no sábado passado nós tivemos dia D de vacinação com todas as unidades abertas. E mesmo com ampla divulgação, a gente segue tendo pouca procura das unidades de saúde com relação à vacinação. E a gente não fala só de gripe. São gripes, bronquiolites, pneumonias, doenças que poderiam ser evitadas com uma vacina. E o que mais eu trago como um alerta e dados impactantes também é que, além dos idosos, as crianças ultimamente têm sido as mais atingidas com as doenças causadas pela influenza. São elas que procuram primeiro os nossos serviços de saúde, que lotam as emergências, as UPAs, e quando a gente olha aqui para o Rio Grande do Sul e até para Viamão, o cenário é ainda muito maior. Se vocês olharem, 90% das internações em UTI de crianças menores de 5 anos são de crianças não vacinadas, com nenhuma dose de vacina contra a influenza. E a gente não está falando de uma vacina que chegou ontem, a gente fala de uma das vacinas mais seguras do calendário vacinal, que está disponível na rede desde 2009 e que é amplamente difundida, sempre, seja nas nossas unidades, em atividades extramuros, a Secretaria sempre leva essa vacina. E um outro dado é que, no ano passado, em 2025, Viamão conseguiu vacinar apenas 50% das crianças elegíveis menores de 5 anos. E isso mesmo as equipes indo para as escolas com frequência, todos os dias tem uma equipe de saúde dentro de uma escola, participando de ações, tendo vacinação até às 8 da noite, abrindo um sábado por mês, das 8 até às 17 horas. Então, eu peço aos colegas vereadores que todos têm os seus grupos, todos têm as suas redes de contato, que possam incentivar as mães, as famílias, a levarem as crianças. A gente já tem uma procura natural dos idosos, de tanto que a gente bateu na necessidade da vacinação dos idosos, mas hoje a gente precisa vacinar também as crianças. Precisa aumentar essas coberturas para que a gente não esteja aí depois com a limitação de leito de UTI, com a limitação de internações, para que a gente não tenha famílias viamonenses sofrendo com esse drama no inverno que vai chegar. E ainda assim, como enfermeira, nesses meus 14 anos de Sistema Único de Saúde, digo para vocês que a gripe não nos traz só por ser um vírus ou por totalmente prevenível, uma vacina quase sem evento adverso. A gente precisa
conscientizar os pais, conscientizar as famílias. Vacina é cuidado, vacina é um ato de amor, vacina, sim, salva vidas, e a gente precisa ser militante e ser defensor dessa causa. Muito obrigada. Colegas vereadores, comunidade que nos assiste, primeiro quero agradecer o vereador Luizinho do Espigão e a vereadora Eda pela receptividade quando eu propus e trouxe essa necessidade de termos uma reunião de todos os vereadores. Porque o que me toma, assim, nesse momento, para usar a tribuna, é esse senso de responsabilidade que nós temos com o recado que nós tivemos nas urnas na eleição de 2024, com a renovação de 50% dessa Câmara. Com a responsabilidade que nós temos de virar esse capítulo na política de Viamão. E, mais do que nunca, acho que talvez com toda essa questão da polarização que a política vive, com a banalização dos políticos, a população ela quer de nós maturidade, diálogo, mas quer muito resultado, quer ver o que a gente está fazendo. E por isso que eu propus algo muito simples, mas que nessas 3 semanas que eu estou aqui, eu já senti falta de que a gente tivesse um espaço de troca, de conversa, do que é comum entre nós. Que sim, a gente pensa diferente, tem partido diferente, tem ideologias diferentes, mas tem uma coisa que é muito maior do que as nossas diferenças, que é o que nos une, que é o que nos trouxe aqui, que é representar, cada um de nós, uma parcela da população de Viamão. E tem assuntos como o prédio da Câmara, como os recursos que a gente pode passar para o Executivo, para auxiliar no hospital, para auxiliar em demandas que existem. E a gente precisa ter a capacidade de sentar, mesmo com as diferenças, sentar numa mesa e pensar conjuntamente nas coisas que a gente precisa fazer. No meu entendimento, assim, né, a política ela não é só confronto, ela não é só embate. O vereador Alex traz muito bem isso, e com recorrência nessa tribuna, que a gente precisa sentar, que não é porque a gente está sentando que a gente deixa de ser oposição e situação, mas mesmo entre oposição e situação, vão surgir pautas que são comuns para os viamonenses e que vão nos unir em algum momento. Então, eu fico muito contente de poder, de nós todos termos aceitado começar a escrever esse capítulo diferente, esse novo momento na história, acredito que, inclusive, da Câmara, aqui, da política que a gente está fazendo nesse momento, e que, mais do que qualquer coisa que a gente possa falar, que quando a gente sentar numa mesa para pensar a Viamão que a gente quer, a Viamão do futuro, que a gente possa esquecer as diferenças e pensar naquele momento, naquilo que a gente se propôs. Então, muito obrigada pela abertura, muito obrigada por compactuarem com essa postura, com esse passo à frente na política de Viamão e mostrar, sim, para a população de Viamão que eles não erraram, que a gente tem condição, sim, de fazer uma política diferente, olhando para os interesses dos viamonenses e não apenas da discussão pela discussão, o embate pelo embate, mas pelos interesses gerais da população. Muito obrigada.